Olá, queridos alunos do SEV, tudo bem com vocês? Professora Simone aqui, matéria de Geografia. Hoje é dia 18 de fevereiro. Vamos para mais uma aula de Geografia, aprender um pouquinho mais sobre a matéria, tá? Espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho. Vamos prestar atenção aí na aula agora com os slides, tá bom? Grande beijo! Então vamos lá, queridos alunos, prestem bastante atenção na aula de hoje de Geografia, ok? Hoje vamos dar início aos conteúdos que vocês estudarão ao longo do ano letivo e vamos começar pelos principais conceitos geográficos que com toda certeza vocês já ouviram falar ao longo da vida de vocês escolar, tá? Então, para começar, vamos fazer uma brincadeira rapidamente. Vamos imaginar que estamos viajando. Ah, que maravilha viajar, né? Quem não gosta de viajar? E vamos imaginar que estamos diante de várias paisagens. Podemos agora imaginar que estamos vendo uma bela praia ou uma montanha coberta de neve, ou também uma linda cachoeira com água bem geladinha. Que maravilha, né? Sempre que falamos em paisagem, pensamos em coisas bonitas, não é verdade? Sempre que falamos em paisagem, pensamos em coisas bonitas, não é verdade? Mas hoje iremos aprender sobre paisagem geográfica. E aí, qual é a diferença? Se estivermos andando pelo nosso bairro onde moramos, eu posso ver uma praça ou uma estrada e até mesmo um depósito de lixo a céu aberto. Eu posso considerar essas imagens como paisagens? Sim ou não? Me respondam. O que vocês acham se essas duas paisagens que nós vimos agora, uma estrada, uma praça e esse lixo a céu aberto, pode ser considerado como paisagens? O que vocês acham? Sim ou não? A resposta é sim, tá? Tudo o que observamos é paisagem. Tudo o que observamos é paisagem, sendo ela bonita ou feia. E para isso aí, vamos agora começar a entender qual a definição de paisagem. O que quer dizer paisagem? É uma extensão territorial que a vista alcança. É a reunião dos componentes e elementos naturais ou não, tá? Observados a partir de um determinado lugar. Exemplo, vejo a paisagem da janela do meu quarto. Então, isso aí é a definição de paisagem. Vamos começar a entender melhor onde a geografia se encaixa aí, ok? Para começar, nós vamos utilizar os nossos órgãos dos sentidos. Sim, para poder avaliar uma paisagem, vamos usar os nossos órgãos dos sentidos. Então, observamos uma paisagem de diversas formas, utilizando aí os nossos órgãos. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, o olfato, sentindo o cheiro bom ou ruim da paisagem. Então, se você estiver perto de um lixo a céu aberto, você vai sentir um cheiro ruim. Se você estiver numa praia, por exemplo, você vai sentir aquele aroma gostoso da maresia, certo? Então, passando para o outro órgão do sentido, o tato, tocando em algo que compõe a paisagem. Então, se você está na praia, vai tocar na água e você vai sentir se a água está geladinha, se está mais quente. Se você estiver na neve, alguma coisa, você vai sentir a temperatura. Então, tudo isso nós vamos utilizar o tato. Outro órgão do sentido também utilizado para observarmos uma paisagem é a visão. Tá? Nós vamos ver tudo que está ao nosso redor. Outro órgão do sentido que vamos utilizar também é a audição, ouvindo os barulhos, os sons, ruídos, tá? Da paisagem. Então, o barulho pode ser numa cidade grande, ali um engarrafamento, vários carros buzinando, som da floresta, que pode ser um pássaro cantando, o som da cachoeira e outras coisas mais, tá? Por último, o paladar, provando algo que está na paisagem. Se você estiver, por exemplo, num sítio onde tem árvores frutíferas, você vai sentir o gosto da fruta que está ali compondo aquela paisagem, ok?
Continuando, vamos agora aprender a classificar os tipos de paisagem, tá bom? Então, temos aí os tipos de paisagem. Ela pode ser classificada como natural e humanizada, tá? Em alguns livros se utiliza também a palavra construída, paisagem construída, mas todas elas têm o mesmo significado. Então, como é definido uma paisagem natural? É um ambiente composto pelos elementos da natureza e que não sofreu intervenção humana. Então, o homem não modificou nada, mantendo conservadas suas características típicas, tá? E qual é a classificação da paisagem humanizada? É um ambiente formado por elementos construídos pelos seres humanos. Então, ele já modificou aquele ambiente fazendo construções por eles mesmos, tá ok? Continuando aí o exemplo de uma paisagem totalmente natural, vocês estão vendo aí a vegetação, o rio, e a outra humanizada, que já tem algumas construções feitas pelos homens, são residências, estradas e outras coisas, tá? Agora nós vamos aprender que as paisagens são compostas por elementos. E quais são esses elementos, tá? Vamos começar aí pelos elementos da paisagem natural. Quais são os elementos que compõem a paisagem natural? Eles estão presentes em uma paisagem que eles fazem parte da natureza. Por exemplo, relevo, aí essa forma de montanha, a hidrografia, que são os rios, os mares, vegetação, que são as florestas, tá? E também o clima todo que faz a influência na paisagem. No caso ali é uma neve, é uma chuva, tá? Então todos esses elementos compõem uma paisagem natural, que são feitos pela natureza, ok? Os próximos elementos são de uma paisagem humanizada. Então vamos ver aí quais são os elementos que compõem a paisagem humanizada. Eles estão presentes em uma paisagem que foram aqueles transformados pelo meio do trabalho humano, como por exemplo, pontes, estradas, residências e plantações. Plantações é diferente de vegetação, tá? Vegetação nativa, porque o homem ele pode fazer a plantação do que ele quiser. Então a plantação ela não é um elemento de paisagem natural, porque ele foi feito pelo homem, ok? E agora vamos aprender elementos invisíveis. Professora, invisíveis? Existem elementos invisíveis numa paisagem? Sim, existem. Eles estão presentes na paisagem através do barulho dos carros, os odores da poluição, o ar que respiramos, a relação entre as pessoas, os sons da natureza. Então, se você passa perto de uma fábrica, a poluição nem sempre ela é visível. Então, mas ela faz parte da paisagem. Se você já vai para um campo, uma floresta, você vai ter outros ruídos, som de pássaros, de água, né, de rios e assim por diante, tá? Tudo isso que estudamos agora faz parte do espaço geográfico, tá? Então, o que é espaço geográfico? É um conjunto constituído por diversas paisagens. Aprendemos agora vários tipos de paisagens. Paisagem natural, humanizada, tá? E aí eles apresentam elementos diferenciados também, que são os naturais, humanizados e os invisíveis. O espaço geográfico, ele pode ser grande ou pequeno, movimentado ou não, tá? Isso aí difere, existem vários espaços geográficos pelo mundo. O espaço geográfico é construído e reconstruído pelo trabalho humano e pela natureza. O homem está sempre modificando e a natureza também. Para vocês terem uma noção, observem essa paisagem do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Na primeira foto, quase não tem intervenção. A primeira foto foi tirada há muitos anos atrás, tá? Já na segunda, com o decorrer do tempo, o cenário já se modificou bastante, tá? Já foram feitas várias construções. Olha a quantidade de barcos que existe ali na Baía de Guanabara. Então, o espaço geográfico aí foi bastante modificado, ok? Então, queridos alunos, essa foi a aula de hoje e vamos fazer uma pequena revisão do que estudamos, tá? Só para ali a gente recapitular e ver se vocês
entenderam bem o conteúdo. Então, nós estudamos sobre o espaço geográfico, que eu acabei de explicar agora, a definição de paisagem geográfica, que nem sempre ela é bonita, ela pode ser bonita ou feia, de acordo com a nossa característica, a nossa observação. A classificação da paisagem, ela pode ser natural ou humanizada, né? Natural somente com elementos naturais e humanizada com a modificação dos seres humanos. E os elementos que compõem essa paisagem, tá? Que eles podem ser natural, humanizados e invisíveis, ok? Então, queridos, essa foi a aula de hoje, tá? As atividades vão ser feitas no caderno, vou passar uma atividade para vocês fazerem no caderno de vocês, tá bom? E queria desejar um grande beijo para vocês, e vocês, se tiverem alguma dúvida, sinalizem de alguma forma. Quem está em presencial, me procure na sala de aula quando a gente tiver o nosso encontro. E quem estiver no remoto, é só sinalizar pela escola, tá legal? Um grande beijo para vocês, espero que tenham gostado da aula de hoje.